Então, essa palestra aqui, tá, trilha mobile, alguém está perdido aí? É trilha mobile aqui, tá bom? Vamos falar sobre o Guia do Desenvolvedor das Galáxias. Quem aqui é desenvolvedor iPhone? Certo. Quem aqui é desenvolvedor Android? Ok. Quem aqui é desenvolvedor Windows Phone? BlackBerry? Tem um cara. Java ME? Um ou dois, olha que legal também. Então tá, deixa eu seguir aqui. Então, já meus contatos, meu Twitter é @marlonluz, meu e-mail é marlon.luz@live.com. E eu vim lá de Manaus para vir fazer essa palestra aqui. Manaus, no Amazonas, é um local onde eu trabalho, o lugar onde eu vivo. Eu sou gaúcho, então para mim é uma felicidade imensa estar aqui em Porto Alegre, ministrando uma palestra. E o Instituto Nokia de Tecnologia é um instituto que estava lá em Manaus, ele vive de uma lei chamada Lei de Informática, a gente trabalha com pesquisa, desenvolvimento e também fomentando o conhecimento sobre as tecnologias da Nokia no Brasil inteiro e também na América Latina. É um lugar bacana para se trabalhar. Se vocês quiserem saber mais informações, me manda o CV, que eu encaminho lá, e se você for contratado, eu ganho uma comissão. Então, eu tenho interesse em que você seja contratado. Falar um pouquinho desse cara feio que está aqui na frente, falando para vocês. Esse é meu avatar no Xbox. Alguém aqui tem Xbox? Joga Xbox? Legal. PlayStation? Ninguém é perfeito, né? Mas se quem quiser me adicionar minha gamer tag lá no Xbox é Marlon Luz. Vou falar um pouquinho de mim, assim, uma apresentação rápida. Alguém conhece esse computador aí? Alguém já mexeu nele? Já? Qual é? Não. É um PC XT. O PC XT foi o primeiro contato que eu tive com o computador, foi com o PC XT. Por uma felicidade muito grande minha, meu pai pagava um colégio particular para mim, com muito esforço. A escola, até vou fazer propaganda, a escola São Judas Tadeu, aqui em Porto Alegre mesmo, lá na Zona Norte. E quando eu estava na 7ª série, a escola montou um laboratório de informática para ensinar informática para as crianças já na 7ª série. E o professor não sabia o que ensinar naquela época, porque o computador ainda rodava DOS, não tinha nem Windows, e aí o professor não sabia o que ensinar, ele ensinou programação. Então, eu fui um cara abençoado, assim, eu acho, porque aprendi programação com 12 anos de idade. Então, essa foi, desde esse tempo, eu estou com, não, faz 20 anos que eu programo, até hoje não aprendi, não, estou brincando. Estudei na Escola Técnica Santo Inácio. Alguém já ouviu falar dessa escola técnica? Aqui em Porto Alegre também, do lado daquele monumental estádio da Arena. E minhas primeiras linguagens de programação foram Pascal, Clipper, Delphi, passei também pelo Java. Trabalhei numa empresa chamada Trevisan Tecnologia, aqui no Sul. Trabalhei 4 anos lá, foi onde eu comecei como desenvolvimento mobile. E venho trabalhando assim desde lá. Me formei na Ubra, aqui em Canoas, e depois me mudei para Manaus, fui trabalhar numa empresa chamada Gênios, um instituto de pesquisa da Gradiente, não sei se vocês lembram daqueles aparelhos de som da Gradiente, né? Também trabalhei, não apareceu ali no canto, que eu acho que, bom, enfim, também trabalhei na HP, e hoje estou trabalhando no Instituto Nokia de Tecnologia. Já tem 5 anos que eu estou lá. Sou o Nokia Developer Champion, significa que eu sou envolvido com a comunidade de desenvolvedores, eu contribuo com a comunidade de desenvolvedores, eu escrevo artigos técnicos, eu blogo, eu tweeto, eu sou envolvido, estou comprometido com vocês. Sou um Nokia Developer Certified Trainer, significa que todos os treinamentos que eu dou são certificados pela Nokia, treinamentos de Windows Phone ou treinamentos de Nokia Asha. Fugindo um pouquinho da computação, eu resolvi fazer uma pós-graduação em artes visuais do Senac. Eu não sei desenhar, sou péssimo em desenho, mas eu gosto de juntar computação com arte visual. Estou concluindo o meu MBA na FGV esse ano. E aqui estão outros contatos, meu e-mail na Nokia também. E meu trabalho de Nokia Developer Evangelist, ok?
É, Então, vamos para a palestra Guia do Desenvolvedor das Galáxias. Porte seus aplicativos do Android e do iPhone para o Windows Phone. Alguém já leu o livro Guia dos Mochileiros das Galáxias? Alguém já viu o filme? Nem todo mundo, mas tudo bem, uma grande parte. Então, a ideia dessa palestra é baseada nesse livro, nesse filme. Né? Vamos falar um pouquinho do caos mercadológico que vive hoje. O que uma geladeira e um smartphone têm em comum? Alguém sabe me dizer? Como? Guarda coisas. É verdade. É verdade. Ótima definição, guarda coisas. Gostei muito. Que coisas que ele guarda? No caso da geladeira. Beleza, perfeito. A minha está cheia. E no smartphone? Ok, indo um pouquinho além do arquivos. Aplicativos, perfeito. O pessoal costuma brincar hoje dizendo que um smartphone é uma commodity. O que quer dizer isso? Né? Significa que hoje os smartphones todos são iguais. Um iPhone, um Windows Phone, um Android, todos são iguais. O que difere um deles, todos estão touchscreen, todos conectam no Wi-Fi, todos têm 3G, todos têm um sistema operacional de rápido acesso que faz 1001 coisas, e uns melhores do que os outros em algumas coisas, mas todos os smartphones são iguais. Né? O que difere os aplicativos os telefones de um de outro são os aplicativos, certo? E quem é que desenvolve os aplicativos? Vocês, muito bem, os desenvolvedores, certo? Então, vocês que fazem de uma plataforma algo atraente e que tenha um monte de aplicativos lá, vocês que trabalham com isso. Então, o caos mercadológico diz que você então tem que trabalhar, como tem muitas plataformas, você tem que trabalhar com várias linguagens de programação. Você tem que falar feliz aniversário em português, em inglês, em espanhol, você tem que programar em Java, você tem que programar em C#, você tem que programar em Objective-C. Né? E isso não é fácil, né? Você tem que ser um poliglota da programação, isso não é trivial. Então, essa fragmentação gera um problema para o desenvolvedor. Você tem que falar muitas linguagens, tem que aprender. Então, você precisa de um guia do desenvolvedor das galáxias. Né? Uma relação ao filme é que você, no filme, esqueci o nome do cara. Alguém me ajuda? O carinha que vai viajando nas galáxias lá, ele tem um guia que ajuda ele a viajar nas galáxias. O que são as galáxias nesse caso? São as plataformas de programação. Vamos falar especificamente de iPhone, Android e Windows Phone. Então, são várias galáxias que você tem que andar e você precisa de um guia para isso. Hoje a galáxia mais desconhecida por a maioria dos desenvolvedores é a galáxia do Windows Phone. Certo? Então, a ideia é que esse guia consiga te levar a essa nova galáxia. Né? No Guia do Mochileiro das Galáxias existe um negócio chamado Babelfish. Também existe um tradutor online chamado Babelfish, né? Mas muita gente não sabe por que o nome se chama Babelfish. Né? Então, o Babelfish, no Guia do Mochileiro das Galáxias, é um peixinho amarelinho, pequeno, que parece uma sanguessuga, que você coloca dentro da orelha, certo? E aí ele se entranha lá no seu cérebro, e aí ele te traduz todas as linguagens, todas as línguas de todas as galáxias para uma que você compreenda automaticamente. Ia ser muito legal se tivesse isso, né? Vai dizer. Você não precisa mais aprender idioma, você coloca um peixinho na orelha. Ia ser muito legal. Então, a ideia também é mostrar aqui para vocês um Babelfish, certo? Um tradutor de iOS e um tradutor de Android para o Windows Phone. O que significa porting? Do latim portar, carregar, transportar. Portar significa você levar uma coisa que está numa plataforma para outra. Eu gosto sempre de incentivar os desenvolvedores que já desenvolvem, principalmente para iOS ou para Android, a portar os seus aplicativos para a plataforma Windows Phone. A plataforma Windows Phone ela é uma oportunidade para você. Não existe tantos aplicativos quanto existem nas outras lojas, então é uma oportunidade para você repetir o sucesso de outros aplicativos de outras lojas. Então, você pode pegar alguns exemplos de aplicativos, como, por exemplo, eu gosto de contar algumas historinhas assim,
Uma vez, alguém já ouviu falar do programa chamado iFart? É um programinha para Windows Phone, lançado há muito tempo atrás, logo no início do Windows Phone, logo no início do iPhone, que você clicava na tela e ele fazia um barulho de peido, assim. Né? E aí você... aí tinha lá barulho e tal. E aí esse cara, ele publicou esse aplicativo, era uma terça-feira, às 9 horas da noite. Aí ele dormiu, acordou, foi tomar banho, tomou café da manhã. 9 da manhã ele foi logar no computador de novo e ver quantos downloads que ele tinha, assim, para ver se ele já tinha vendido e já tivesse ganho $1, né? E no dia seguinte ele tinha $28 mil. Então foi um crescimento assim absurdo em menos de 12 horas. E tem outros casos, por exemplo, um aplicativo para celular também, de um cara que, às vezes, cara da sorte, né? Ele fez um aplicativo que era um chicote, ele fazia fazia assim com o teu celular, né? Aí fazia tic, eu não sei, eu sou péssimo em efeito sonoro. mas tipo, assim, como se fosse um barulho de chicote, né? E aí esse aplicativo está assim, com os números de downloads baixinhos, vendendo pouco lá no iPhone, e aí o bendito do Sheldon, do Big Bang Theory, ele apareceu num episódio usando o aplicativo do cara. Imagina o que aconteceu no dia seguinte. Né? O cara ficou rico. Né? Então o Sheldon apareceu, o cara ele vendeu, eu não sei os números exatos desse caso específico, mas ele vendeu assim, muito no dia seguinte, e nas semanas seguintes também, com as reprises do Big Bang Theory. Então uma coisa que eu recomendo assim, é sempre até você que ainda não desenvolveu, de repente para Android ou para iPhone, mas você pode pegar uma dessas ideias e desenvolver também para o Windows Phone, repetindo o sucesso de aplicativos que já fizeram sucesso nas outras plataformas. Isso é totalmente legal, isso não é errado, certo? Então, portar significa você levar uma coisa de uma plataforma para outra. Tem alguns tipos de porting, tipo Arcade Perfect. Alguém já ouviu falar desse tipo de porting? É quando, inicialmente, a gente jogava muito no shopping, né, nas máquinas de arcade, né, de arcade, e aí tinha um joguinho, e aí quando ele vai para o videogame, a gente diz, e ficou igual a máquina de arcade, aí a gente diz que ficou a Arcade Perfect. Então, são tipos de porting, são desafios de porting, é você deixar o aplicativo exatamente igual do que numa outra plataforma. Existem também alguns conceitos de Write Once, Compile Anywhere, né, que também são formas de porting, mas também, enfim, quando você usa aplicativos que rodam em multiplataforma, por exemplo. Isso só para entender um pouquinho o que é esse conceito de porting, tá, gente? Acabou a bateria. Ah, não, voltou. Utensílios de porting, né? Então, existem guias de porting, certo? Você pode utilizar guias, então existem guias que podem falar um pouco mais sobre como portar alguma coisa para outra. Então, vai falar sobre APIs, sobre como desenvolver para aquela plataforma. No Android era assim, no Windows Phone é assim. Eu vou mostrar um desses guias daqui a pouquinho. Existem também o API Mapping Tool, que seria o nosso Babelfish, aquele cara que traduz uma linguagem na outra. Então, por exemplo, a classe Media Element, sei lá, uma classe de efeito sonoro no Android, que classe significa no Windows Phone? Certo? Isso é uma coisa que o desenvolvedor que já programa Android, se você tiver uma ferramenta que te ajuda nisso, seria muito produtivo. Você não tem que ficar bingando atrás da informação. Você sabe o que é bingar? Sabe? Oi? É fazer busca, né? Fazer busca é usar o Bing, né? Então a gente binga, né? Dá uma bingada e tal. E também tem os casos de porting, certo? Então você pode, uma boa análise, um bom jeito de você trabalhar com porting de aplicativos é você analisar outros casos de porting, né? Então pessoas já fizeram portes de certos aplicativos para a plataforma Windows Phone. E aí você pode analisar quais foram as dificuldades que ele teve, qual foi os, digamos assim, workaround de uma plataforma para outra, e como, então, as pessoas já deixaram isso documentado, então vale a pena você estudar isso. Então, os guias de porting, existem dois, tem esses Bitlis aí, do Android e do iPhone. Eu vou
abrir aqui no meu computador. Então, aquele link ali, ele abre essa página, e aí eu consigo ver aqui, ó, Windows Phone Guide for Android Application Developers. Então, se você que é desenvolvedor Android, está desenvolvendo aplicativo, não consegue ganhar dinheiro nessa plataforma, porque tudo é gratuito, né? E aí você já está cansado de desenvolver de graça e quer ganhar algum dinheiro, você pode usar esse guia para te ajudar a desenvolver para um Windows Phone. Aqui você vai encontrar uma espécie de um livro, não chega a ser um livro mesmo, mas é um bom guia, com vários capítulos, e aqui tem ele em PDF. Ele tem online e tem também em PDF. Certo? Mas isso aqui, não vou mostrar o guia, isso aqui é para você estudar. A palestra é só para falar que ele existe. Se não mostrar o guia, eu vou ficar um tempão aqui. Isso do Android, certo? Também temos do guia do... Ai, caramba. Cadê meu mouse? Está aqui. Temos o guia do Windows Phone Guide for iPhone Application Developers. Certo? Então, você também pode desenvolver, você que é desenvolvedor iPhone, não consegue mais ter ideia de aplicativo, porque todas as ideias já existem lá na loja do iPhone, né? Todas as ideias já estão lá, esqueça. E aí você pode desenvolver essas ideias no Windows Phone. E aí você pode, esse aqui é um guia para você, desenvolvedor iOS. Ok? Então, mesma coisa, guidelines de interface, programação C# para quem é programador Objective-C, então dicas sobre C# para quem programa em Objective-C, e tem ele online também, e também tem em PDF. Ok? Falando um pouquinho dos... Peraí. Então, esses são os guias. Eu vou seguir aqui agora com o Babelfish. Essa é a anatomia do Babelfish, do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Então, se você observar assim, é como descrito no livro, tá? Então, se você pegar o livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, ele vai explicar a anatomia desse Babelfish, né? Então, entra ondas sonoras pela boca dele, e o excremento dele é a tradução da linguagem. Então, tem todo o sistema tradutório dele, né, do peixe, está tudo bem descrito. Se você ainda não leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, é uma leitura muito divertida, muito maluca, é muito interessante, vale muito a pena ler. E esse peixe também, a anatomia desse peixe é bem interessante de ler no livro. Então, nesse caso, o API, o API Mapping Tool, é o nosso Babelfish, né? Onde é que está esse Mapping Tool? Vamos voltar aqui nesse website. E aqui, assim, ó, tem in addition, use the Android Windows Phone API Mapping Tool. Cadê? Não abriu aqui. Então, aqui que eu estou dizendo que a gente tem uma tradução, certo? Alguém aqui é desenvolvedor Android, vamos localizar alguma classe aqui que você queira. Diga aí. Qual? Viu? Onde é que está o pacote dele? Oi? Tá, eu vou pegar qualquer um aqui, que eu não sei não. Android App. Não, tem uma vez que eu vi aqui, peraí, que é o... Tá, tem aqui Android.view. Esse aqui? Isso é uma... Aí tem o View, tá aqui. Certo? O que está aparecendo aqui? Opa. Blá, blá, simular Windows Phone Classes, Class Control. Então,
A classe similar ao view no Windows Phone seria uma classe chamada control. O que mais ele tem aqui embaixo falando? Certo. Eu vou pegar um exemplo mais assim. É claro, você pode clicar aqui e também pegar. Não, aqui no caso, nesse caso não tem, mas. Está aqui a classe control com todos os detalhes. Tem um outro exemplo que eu gosto de mostrar, que é Android Media Player. Então, classe Media Player pode ser uma Media Element no Windows Phone. Ok? Então, esse API Mapping Tool, ele te ajuda nessa tradução de uma linguagem para outra. No iPhone tem a mesma coisa. Então, se você abrir aqui, lá no topo da página, também tem um iPhone iOS to Windows Phone API Mapping Tool. E aí tem algumas classes aqui, aí você vai clicando. Deixa eu ver aqui, pegar o mesmo caso de mídia. Cadê qual que era? Ah, tá aqui, Media Player também. Aí, então, uma classe MP Media Item no iPhone, então é uma classe Audio Track no Windows Phone. Então, com essa ferramenta, você pode realmente fazer essa tradução de uma linguagem para outra. Então, você que é desenvolvedor Android e iOS, não precisa, assim, mas eu não sei desenvolver para o Windows Phone, eu vou ter que aprender. Isso aqui é ferramentas para você aprender a portar os seus aplicativos. Ok? Também, tinha colocado também nos slides aqui algumas coisas. Também existem os casos de porting. Os casos de porting é aproveitar a experiência de outros projetos. Então, projetos que já foram escritos, você pode aproveitar essa experiência. No site do developer.nokia.com, tem alguns exemplos de casos de portings, certo? O que são essas experiências, né? Então, por exemplo, não use a .lib. Né? Isso aqui não é verdade em relação ao Windows Phone, é só uma metáfora, mas os desenvolvedores já passaram por certos problemas, digamos assim, usando uma library, e aí recomenda que não se use essa library. Então, ele sangrou muito e deixou marcas nas paredes, e dizendo que não teve muitos problemas usando essa library. Né? Do not use the backdoor. Se conhece nerd, quem riu é nerd, tá? Quem riu é nerd agora, tá? Isso é uma é uma frase de um joguinho. Então, nesse site do developer.nokia.com/develop/porting/code-samples, não precisa decorar todo esse link, não, mas se você for chegando lá pelo site do Nokia Developer, você consegue encontrar esses casos de porting. E aí você consegue entender como é que foi o porting desses aplicativos. Provavelmente, talvez, não provavelmente, mas talvez você tenha casos que são semelhantes a esse, então você pode estudar como foi o porting desses projetos, para então fazer o porting do seu aplicativo. Um exemplo assim clássico que a gente tem lá no Instituto Nokia, onde a gente trabalha, é o porting de um jogo chamado Circus. Se alguém, aqui fica meio difícil mostrar, mas eu posso mostrar ele rodando, por exemplo, numa plataforma Symbian, certo? E também rodando depois no Windows Phone, como ele ficou bem arcade perfect, assim, digamos, porque originalmente ele foi feito em Symbian, e aí está rodando no Windows Phone, beleza, através de um trabalho de porting de 2 desenvolvedores muito bons que a gente tem lá no Instituto Nokia. Mas eu posso, depois alguém vem comigo, eu posso mostrar realmente o joguinho. Esse joguinho é muito bacana. Ele, se eu não me engano, ele já passou de mais de 2 milhões de downloads, então um número ou 3 milhões. Alguém do NDT pode me confirmar isso? 2 ou 3? Tem alguém aqui do NDT? Não, só está eu aqui.
Então, não sei se chegou nos 3, ou eu sei que passou dos 2, mas não sei se chegou nos 3. Bom, sugestões, críticas, perguntas, respostas. Outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu já estava falando lá na trilha de mobile, e aí eu vou repetir aqui, é o seguinte: você que é desenvolvedor, você que participa de uma palestra minha, você que participa de um treinamento que eu ministro, você pode ganhar prêmios portando seus aplicativos ou desenvolvendo seus aplicativos para um Windows Phone. Então, se você publicar um aplicativo lá para o Windows Phone, você pode me comunica, me manda, Marlon, publiquei, participei da sua palestra lá no TDC e está aqui meu aplicativo publicado. E aí eu vou te escrever num programa que a gente tem, que eu vou dando o coach para você, vou auxiliando você, para você ter o seu aplicativo, assim, cada vez com mais downloads, e aí, com destaque na loja, inclusive com a ajuda do pessoal da Microsoft. E também, se você, por exemplo, atingir 15 mil downloads, eu te dou um carregador extra para o seu celular, uma bateria extra. Se você atingir 25 mil downloads, eu te dou um fone de ouvido da Monster. Alguém já viu essa marca Monster de fone de ouvido? É uma marca muito boa. E também, se você atingir um número de 38 mil downloads, eu te dou um telefone Nokia Lumia, certo? Tem já várias pessoas que já participaram das minhas palestras e já atingiram esse número e conseguiram esses prêmios. É uma forma bem interessante de você começar o desenvolvimento mobile ou então de migrar para a plataforma de Windows Phone. E não é só isso. Se você conseguir a marca de 150 mil downloads, que é uma marca um pouco mais difícil, mas é possível, e bem possível mesmo, eu já tenho alguns casos que já conseguiram, desenvolvedores que começaram do zero, sem saber programar, e tiveram 150 mil downloads em menos de 2 semanas, eu te dou um Xbox. Beleza? Tem um acordo? Então você desenvolve, eu te ajudo a desenvolver, eu faço até review da sua app, eu falo, não, faça desse jeito, é melhor aqui, faz assim a gente vai ter mais destaque e tal. Então, eu te ajudo isso e ainda te dou prêmios. Ah, mas Marlon, eu não quero pagar os $49 para se registrar na loja lá, como é que eu vou fazer? Então, não tem problema, manda o teu aplicativo para mim, me manda lá o .chap, o executável do Windows Phone, que eu te dou um token para você criar uma conta gratuitamente. Então, você não vai pagar nada para entrar na loja, você tem ferramentas para desenvolver seu aplicativo, tem eu para te dar suporte e ainda vai ganhar prêmios, certo? Então, todo mundo aqui está convidado a participar disso e pode se envolver nisso aí. A gente quer facilitar o seu trabalho, e eu estou aqui para isso. Tem outros evangelistas, tanto da Microsoft quanto da Nokia, que estão aqui também para ajudar você. Já terminou a minha parte da palestra, então estou aberto para sugestões, críticas, o que vocês quiserem falar. Beleza, perfeito. Obrigado, Daibert. O Daibert me lembrou aqui que essa minha palestra também está no MVA, o Microsoft Virtual Academy, certo? Então, você pode acessar aca.ms/mva para poder assistir, também ver essa academia virtual que a Microsoft tem, pode assistir lá. Perguntas? Diga. Beleza, perfeito. A pergunta do nosso colega é como é que ele começa a desenvolver, certo? Vai ganhar uma camisetinha pela pergunta, parabéns. Lá no site chamado dev.windowsphone.com, você consegue baixar uma ferramenta chamada Visual Studio Express 2012 for Windows Phone. Então, você vai programar utilizando o Visual Studio. Eu tenho algumas opiniões sobre o Visual Studio. Eu usei o Visual Studio em 2000 e baixo. E eu não gostava do Visual Studio, eu não gostava. Mas, até quando a Nokia começou a adotar as tecnologias da Microsoft, eu pensei, ixi, eu vou ter que trabalhar com o Visual Studio, aquela droga e tal. Desculpa, Daibert. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a mexer na ferramenta e a ferramenta me surpreendeu muito. Na verdade, ela teve uma evolução gigantesca em relação às versões anteriores. Então, se você tem algum preconceito sobre a ferramenta Visual Studio, esqueça esse preconceito. Hoje ela está muito boa, muito fácil. Eu me adaptei muito facilmente.
Como falei até antes, eu era de programador Java, ainda sou programador Java, usei muito Eclipse, usei NetBeans, e para mim foi muito tranquilo programar utilizando o Visual Studio e C Sharp. Mais perguntas? Beleza? Pode ser de graça, pode ser pago, pode como você quiser. O que eu sempre auxilio, o que eu sempre aconselho para os desenvolvedores é que o aplicativo, inicialmente, ele entre gratuitamente. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente sabe fazer as coisas, né? Então a gente faz um aplicativo, o aplicativo a gente acha que está bom, aí tu coloca na loja de cara para vender por, sei lá, R$1,99, e aí esse aplicativo não vende. Não vende. Tu baixaria um aplicativo que não tem review, ganha uma garrafinha d'água aí, tu baixaria um aplicativo que não tem review e não tem estrela, pagaria R$1,99? Eu não pago. Então, uma estratégia que muitos desenvolvedores utilizam é coloca gratuito primeiro, coleta as reviews, faz as modificações necessárias no aplicativo, porque você nunca vai estar perfeito. Então, a primeira versão que você lançar, sempre vai ter vai aparecer um monte de sugestões de melhoria. Você implementa essas sugestões e depois coloca para vender. Tem um aluno meu, que ele ganhou em 5 semanas $2.500, é um aluno de Torres, já está em $4.000? Marcelo Santiago, exatamente. Já chegou no $4.000? Não, acho que era R$4.000. Mas o último gráfico que ele me mandou estava $2.500. Em 5 semanas ele ganhou $2.500 com um joguinho, pasmem, estilo Pong. Exatamente, é um Pong dos Simpsons, com o personagem dos Simpsons, o Homer Simpson de um lado e o Mr. Burns do outro, assim, pegando um donut ali e jogando de um lado para o outro. É bem simples, mas ele ganhou em 5 semanas $2.500. Então, é um exemplo de... Ele colocou gratuito na loja, viu que conseguiu muito download, começou a cobrar, e aí começou a continuar. Ele usa uma estratégia, né? Ele colocou gratuito, aí tem um monte de download, consegue destaque automático na loja, aí coloca pago. Aí começa a diminuir os downloads, né? Diminui, até perder um pouco do destaque, aí ele coloca gratuito de novo. Aí pega destaque novamente, e aí começa a vender de novo. Então, ele está muito feliz que ele está ganhando dinheiro dessa forma. Quer responder, David? Espera aí. Como é que funciona? No caso tanto do Windows 8, Windows Phone, o conceito de trial é um pouco diferente, né? Então você não precisa ter as duas versões do aplicativo. Você tem um aplicativo e o aplicativo tem a opção de você fazer o que a gente chama lá do in-app purchase. Então você pode comprar o aplicativo, comprar o conteúdo, tendo o mesmo aplicativo sem precisar baixar ele de novo na loja. Então você faz o aplicativo, ele está lá, você pode botar um botão e falar assim, quero comprar agora. O cara clica, na hora ele já vira, né, claro, ele faz a transação, né, da compra, mas por dentro do próprio aplicativo. Então você não vai para a Store, você fica do próprio aplicativo, ele destrava de trial para full, ou então você pode vender conteúdo, né? Então você pode colocar novas fases em jogos e tal, sem que o cara precise ir na loja para baixar aquilo lá, de dentro do app direto. O nosso outro colega aqui está fazendo uma pergunta. Ele diz que ele tem um aplicativo hoje desenvolvido para o Windows 8, ele gostaria de portar para o Windows Phone, e ele queria saber dicas para isso. Isso depende muito de como o seu aplicativo foi desenvolvido, né? Mas se você utilizou uma estrutura tipo MVVM, então esse porting ele fica bem tranquilo, certo? E aí, então, ele pode ser feito tranquilamente, principalmente porque uma das principais mudanças que você vai fazer no seu aplicativo Windows Phone vai ser a parte de view, certo? Quer responder também? Só complementando nessa pergunta, dentro da plataforma Windows a gente tem um carinha lá que é chamado de Portable Class Library, né? Esse cara permite compartilhar o código para o Windows 8, para o Windows Phone e até para o Xbox.
se for o caso. Claro que não vai ficar com a cara da aplicação moderna, etc., né, mas você consegue reaproveitar esse código sem ter que compilar a DLL de novo. Então, se você desenvolveu no padrão do MVVM, né, o Model View, View Model, se você levar para dentro da PCL o Model View, o Model e a View Model, o que você precisaria ter? Simplesmente a tela para o Windows 8 e a tela para o Windows Phone. Se o nome dos controles foram os mesmos, você faz o bind, né, ali para o carinha da sua View Model, e ele faz o bind automaticamente. Então, se você começar a pensar já desenvolvido para PCL mais Windows 8 e Windows Phone, é mais fácil. Mas se você fez sem a PCL, aí você precisa pegar o seu View Model e a sua Model, leva para dentro desse projeto. Então, lá na ferramenta, no Visual Studio, vocês vão ter 3 projetos dentro da solução. Né? O projeto do Windows 8, do Windows Phone e da PCL. Aproveitando para fazer, entre aspas, um jabazinho aqui do Visual Studio, né, que você comentou, a versão 2013 do Visual Studio, ela tem bastante coisa que foi pensada para desenvolver a aplicação móvel, né, Windows 8 e Windows Phone. Uma das coisas que tem é um caso de teste que você roda dentro da ferramenta do Visual Studio, que ele mostra para você o gráfico de utilização de bateria que a aplicação está consumindo. Então ele vai mostrar lá no código, olha, esse trecho aqui consome mais bateria do que esse outro e tal, para ajudar você a refatorar o seu código. Então a ferramenta está num nível super alto, assim, né? Obrigado, Daibert. Última pergunta. Tinha um colega levantado lá. Poxa, depois... Então, só um pouquinho. Primeiro ele vai fazer, mas aí eu te concedo a palavra. Qual a pergunta? Certo, perfeito. É uma preocupação que é muito bom. Então, você já disse que já desenvolve para iOS e Android, certo? Então, o nosso colega está dizendo que ele já desenvolve para iOS e para Android. A pergunta é boa, ganhou uma agendinha aí, um caderninho. E ele está dizendo que ele está preocupado como é que, se existem alguns guidelines sobre a parte visual de desenvolvimento para o Windows Phone. Sim, existe. Você pode desenvolver você tem no site do dev.windowsphone.com, você tem guidelines de visuais. Então, esses guidelines visuais vai te dizer algumas coisas bem específicas, tipo quantos pixels é ideal que esteja afastado da margem esquerda, da margem direita, o que fazer, o que não fazer, quais cores usar, quais cores não utilizar, para que fique com a cara da plataforma. É muito importante, quando você desenvolve um aplicativo para uma certa plataforma, que ele fique com a cara da plataforma. Algumas pessoas, por exemplo, defendem também a utilização de aplicativos como PhoneGap, que você desenvolve um aplicativo e ele fica igual em todas as plataformas. PhoneGap eu acho muito legal, muito interessante, é muito bom, mas o que você perde um pouquinho nessa estrutura é a parte visual. Então, às vezes, eu abro um aplicativo no Windows Phone que ele tem a cara do iOS, né? Então fica um pouco estranho para o usuário que é um Windows Phone, fica um pouquinho estranho. Então eu sempre aconselho que se respeite os guidelines de design. Esses guidelines você encontra no dev.windowsphone.com. Pessoal, estão sinalizando aqui que minha palestra, meu tempo está acabando, né? Então, até logo e obrigado por todos os peixes. Eu acho que eu tenho 1 minuto. Qual era a pergunta lá? Você colocou um aplicativo na loja, ele é gratuito e a atualização vai ser paga. Eu nunca fiz esse teste, vou ser bem franco com você, mas eu acredito que sim. A loja deve ter um controle para isso, e se a versão agora é paga, com certeza duvido que teria, digamos, um bug na plataforma em relação a isso aí. Então, eu acredito que a atualização realmente seria paga e não teria problema. Isso é muito meio básico, assim, né? Então, acredito que não teria problema. Como eu falei, eu nunca fiz esse teste, mas acredito que sim. Acredito que sim, porque o Marcelo Santiago, ele faz isso, ele coloca gratuito e paga o tempo todo, e ele está evoluindo o aplicativo também.
e eu não estou sabendo de pessoas que já baixaram gratuitamente e ele está podendo baixar a versão paga. Enfim, eu acho que não tem esse problema, não. Beleza? Uma das frases do final, falado pelos golfinhos, no final do filme, é obrigado por todos os peixes. Então, agradeço vocês pelos todos os peixes, a contribuição de vocês aqui na palestra. Muito obrigado e até mais. Valeu!